paz do Senhor, irmãos. Dentro da série de abordagens referente às comemorações de Pentecostes, o Gotas de Conhecimento vem hoje falar sobre os intercessores da Bíblia. Como tu, só tu és Deus, tu és o maior. Quem são esses intercessores? Os intercessores são os nascidos de novo, remidos pelo sangue de Jesus, ou seja, aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador são intercessores. Jesus é bem claro quando diz que um cristão deve nascer de novo se quiser ver o reino de Deus. Jesus não está falando de ter nascido uma segunda vez fisicamente. Ele está falando de um novo desejo, uma transformação espiritual. Em João 3, de 3 a 6, diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O intercessor é aquele que se coloca entre Deus e os homens a favor destes, para pleitear a sua causa, como se fosse a sua própria. É aquele que tem o seu espírito afinado ao Espírito de Deus e consegue captar os pesos do seu coração e se devota a orar por outros, até que o cetro de Deus se levante, e isto é, até que a causa seja ganha. Em Tiago 5:16 diz: e orai também uns pelos outros, para serdes curados e restaurados. A fervorosa oração do justo torna um tremendo poder disponível. Então, o intercessor é aquele que recebe de Deus a revelação do desejo do seu coração, da sua ordem, do seu plano, da sua estratégia, do seu peso para colocá-los em andamento, em prática durante a oração. Ele é aquele que ora, pede e intercede por aquilo que está no coração do Pai. Em 1 Timóteo 2:1 diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, irmãos, se você é nascido de novo, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é um intercessor. Então, vamos conhecer estes intercessores? Nosso maior exemplo de intercessão é, sem dúvida, Jesus. A Bíblia diz que ele está sempre intercedendo por nós junto ao Pai. Durante seu ministério na terra, Jesus orava especialmente por seus discípulos, para que estivessem prontos para a grande missão de pregar o Evangelho. Na sua última noite com os discípulos, Jesus fez uma oração especial de intercessão. Ele pediu ao Pai para proteger seus discípulos quando ele voltasse para o céu, e orou para que eles tivessem e vivessem em união. Além disso, ele orou por todos que no futuro iriam crer nele, para que estivessem perfeitamente unidos com Deus e uns com os outros. Em João 17, 20 e 21, Jesus diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de intercessão de Jesus foi muito importante, porque ele revelou a vontade de Deus para nós, a união. Somente Jesus consegue unir pessoas de todo o mundo. Através de sua intercessão, temos união com Deus e podemos viver unidos com nossos irmãos em amor. Abraão era um homem cheio de compaixão. Ele tinha um sobrinho chamado Ló, que tinha se mudado para uma cidade chamada Sodoma.
Mas essa cidade e a sua vizinha Gomorra eram muito depravadas e tinham provocado a ira de Deus, com tanto pecado. Então Deus contou a Abraão que ele tencionava destruir Sodoma e Gomorra. Quando Abraão ouviu isso, ele intercedeu pelas cidades para que os justos não fossem destruídos com os injustos. Ouvindo Abraão, Deus concordou em não trazer destruição se ele encontrasse lá 10 pessoas justas. Infelizmente, não havia nem 10 justos nas duas cidades, por isso foram destruídas. A oração de Abraão não fez com que Deus mudasse de ideia em relação à destruição das cidades, mas fez com que seu sobrinho fosse tirado de lá, antes desta destruição chegar. Sempre há algo que Deus pode fazer em resposta às orações de seu povo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram para o Monte Sinai, onde Deus se revelou a todos. Moisés subiu ao monte e recebeu os 10 mandamentos, mas enquanto esteve lá, os israelitas decidiram se voltar para a idolatria, diante da glória visível de Deus. Deus ficou muito triste e ameaçou destruir os israelitas, começando de novo apenas com Moisés. Quando ouviu isso, Moisés intercedeu pelo povo. Ele lembrou a aliança que Deus tinha feito com a família de Abraão, cujos descendentes agora eram o povo de Israel. Apesar da maldade do povo, Moisés pediu piedade, porque amava o seu povo. Neemias foi um líder levantado por Deus para restaurar Jerusalém e a nação judaica. Neemias se tornou responsável diante do conhecimento de uma necessidade. E é isso o que ocorre quando nos tornamos conhecedores dos problemas dos nossos amigos. Neemias teve compaixão, chorou, lamentou, orou e jejuou durante 4 meses. Neemias começou sua oração exaltando a Deus e não exaltando seu problema. Ele sabia da grandeza de Deus e da pequenez do seu problema comparada a ela. Neemias foi incansável em sua oração. Ele orou noite e dia por 120 dias. O pecado foi a causa do exílio. O pecado só produz fracasso, derrota e vergonha. O pecado não compensa. Neemias sabia disso e não ficou culpando o povo, mas se identificou com seus pecados e o confessou. Neemias não ficou sentado esperando cair do céu um milagre. Ele trabalhou. A oração era a base do trabalho de Neemias, não a sua substituta. Neemias correu atrás. Ele sabia que Deus podia mudar o coração do rei. Daniel é um dos maiores exemplos da oração que temos na Bíblia. Ele ora com seus amigos e eles são poupados da morte. Ele ora com as janelas abertas para Jerusalém e Deus o livra da cova dos leões. Daniel orou, confessando o seu pecado e os pecados do povo, pedindo a restauração do cativeiro babilônico. Ele orou, chorou e jejuou pela libertação do cativeiro. Ele deixa por 21 dias o convívio social e se recolhe para um tempo de quebrantamento, jejum e oração em favor da sua nação. Daniel aplicou o coração para compreender e para se humilhar diante de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Era deportado, estava longe dos seus em terra estranha, mas intercedia pela sua família e pelos seus concidadãos todos os dias. A recompensa veio de várias maneiras. Ele foi salvo da boca dos leões, tornou-se um príncipe e o chefe dos sábios. Foi exaltado perante o rei e, por fim, foi agraciado com a presença de um anjo, fazendo dele um profeta, como fica o registro da Escritura para nossa edificação. O apóstolo Paulo orava por todas as igrejas que tinha fundado em suas viagens missionárias. Ele também orava por todos os cristãos que conhecia, porque amava seus irmãos em Cristo.
Suas intercessões mostravam seu amor e também ajudavam as igrejas espiritualmente, especialmente quando estavam passando por dificuldades. Paulo intercedia pelas igrejas para que crescessem no conhecimento do Evangelho, recebessem as bênçãos de Deus e vivessem mais em conformidade com Jesus. Em Efésios 1, 17 e 19 diz assim: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. As intercessões desses grandes homens foram um exemplo de como nós também devemos orar uns pelos outros, para que a igreja cresça. A paz do Senhor, meus irmãos, e até a próxima Gotas de Conhecimento. Não há outro como tu. Só tu és Deus, tu és uma